Ontem eu ouvia um áudio de um amigo de infância. Ele enviou-me um áudio no qual uma das minhas primeiras professoras relatava que possuía um aluno na década de 1970, que ela comentava sempre com as amigas que aquele aluno, quando os outros começavam a escrever, ela perguntava por que ele não estava escrevendo. E o aluno respondia: que nada, professor, eu não preciso escrever porque a minha memória grava tudo, então eu não preciso escrever. E sabem quem era esse aluno, pessoal? Era eu. Quando o meu amigo passou para mim o áudio da minha professora de infância, eu imediatamente retornei todas aquelas lembranças daquele garoto do interior que começou a estudar só quando já tinha 11 anos de idade. Acreditem, eu comecei a estudar aos 11 anos. O garoto do interior, os pais sempre ligados na vida rural, de plantar e colher o próprio alimento. E sendo eu filho, sendo eu o 20º, veja só, o 21º filho da minha mãe, portanto, o caçula, não é verdade? O último. Aí todos os outros meus irmãos também não estudaram praticamente nada. Eles se dedicaram também geralmente na vida no campo. Só que eu comecei a estudar aos 11 anos e de uma vez só eu comecei a estudar. Quando eu cheguei na escola, já tinham dos 3 irmãos que nasceram antes de mim, já estavam estudando, estavam inclusive na minha frente. Mas vejam vocês, eu cheguei a estudar, as aulas começavam, eu lembro como se fosse hoje, eu já aos 11 anos, as aulas começaram às 8 da manhã, gente. A professora pegou na minha mão e começou a me ensinar a preencher ali, fazer o meu nome, preencher o caderno com o meu nome, e me ensinou a fazer as primeiras letras do alfabeto. E aí ela me ensinou, pegou na minha mão e me ensinou a fazer o meu nome, e aí o que acontece? 8 horas da manhã. A partir daquele momento que ela me ensinou a fazer o nome, eu fiquei treinando o meu próprio nome, vejam só, fiquei treinando o meu próprio nome direto, a partir ali na sequência, treinando o nome, escrevendo novamente o meu nome. O certo é que quando deu 8 horas, eu já sabia, 9 horas na verdade, uma hora depois que ela pegou na minha mão para ensinar a fazer o meu nome completo, né? Às 9 da manhã eu já sabia fazer o meu nome completo sem ela me ensinar. Aí eu comecei a treinar o nome da minha mãe e antes das 10 horas eu já sabia fazer o nome da minha mãe. Depois comecei a treinar a fazer o nome do meu pai e em poucos minutos também eu já sabia fazer o nome do meu pai. Comecei a fazer o nome dos meus irmãos, como eram muito, eu sendo o 21º, então eu tenho 20 irmãos antes de mim. Eu comecei a treinar o nome dos irmãos. Acreditem, quando deu exatamente, chegou o final da aula, eu já sabia todo o alfabeto, já sabia fazer o meu nome completo, já sabia fazer o nome da minha mãe, do meu pai, já sabia fazer o nome de todos os meus irmãos e já sabia escrever tudo. E aí passei a aprender a matemática, e foi um desenrolar tão grande, gente, que no período de uma semana eu já estava numa média, uma média alta com relação aos outros alunos que haviam começado junto comigo. Vejam vocês que no interior, na roça, quando tem uma criança que é muito inteligente, corre-se um boato que aquela criança não vai chegar à idade adulta, não vai
não vai conseguir chegar aos 20 anos, aos 15 anos, não vai viver muito tempo. Pois uma das professoras se dirigiu à casa da minha mãe e comentou com ela que ela achava que eu não iria viver muito tempo, porque devido à minha inteligência, que era acima da média. O certo é que aos 11 anos eu comecei a estudar e não parei mais. Quando foi, isso era o ano de 1976. Eu estava com 11 anos, pois quando eu completei dos 18 anos eu havia concluído todo o ensino, todo o período escolar que tinha naquela escola.